As pessoas dizem que a guerra revela o verdadeiro rosto dos homens, mas elas estão erradas. A guerra cria monstros como eu. Eu era apenas um mercenário, sem lar, sem nome que valesse algo. Tudo que eu tinha era a minha espada, e a certeza de que, se eu parasse de lutar, morreria. Naquele dia, o sangue dos inimigos ainda estava fresco nas minhas mãos. Tinha acabado de abater um general. Os gritos ecoavam dentro do castelo, em chamas, e o vento trazia o cheiro de ferro e de morte. Foi quando o vi pela primeira vez. Griffith, o homem que mudaria o curso da minha vida. Seu bando, o bando do Falcão, recuava após o cerco. Mesmo com o castelo tomado, ele parecia calmo, como se tudo já fizesse parte de um plano. Um cavaleiro tentou me contratar, mas quando ele tocou meu braço, o instinto falou mais alto. Minha espada reagiu antes mesmo que eu pensasse. Não me toque. Essas foram as únicas palavras que eu consegui dizer. Continuei andando sozinho, sem saber que aquele caminho me levaria direto aos mercenários de Griffith. Homens que, momentos antes, eram meus inimigos. Eles me cercaram. O som de risadas e passos na lama me fez apertar o punho. Um deles, Corcus, veio até mim com um sorriso arrogante. Acreditava que poderia me roubar, mas a vida tem um jeito curioso de ensinar respeito. Um golpe bastou. O primeiro caiu com a barriga aberta. Outro perdeu o braço. E os demais hesitaram. Foi quando ela apareceu. Casca. Uma mulher vestida em armadura. Disparou uma flecha que atravessou o ar e cravou-se no meu braço. E antes que eu percebesse, ela já avançava com a espada em punho. Lutava com ódio, com técnica. Mas o que me surpreendeu não foi sua força, foi a determinação em seus olhos. Quando a máscara caiu e o capacete rolou no chão, vi seu rosto. Por um instante, hesitei. E esse instante quase me custou a vida. Griffith apareceu entre nós. Com um olhar sereno, ordenou que ela recuasse. Nos enfrentamos. Espadas se cruzaram, e em poucos movimentos, ele me derrotou. O corte embaixo do meu braço queimava. Eu mal entendia como um homem tão calmo podia ser tão rápido. Então, tudo ficou escuro. Quando despertei, estava em uma tenda. O cheiro de remédio e sangue seco enchia o ar. Casca estava lá, cuidando dos meus ferimentos, mas seu olhar era de puro desprezo. Ao lado, um garoto afiava uma faca, sorrindo. Outros observavam, curiosos. Eu era o inimigo, e agora estava entre eles. Griffith veio até mim, sem raiva, sem pressa. Apenas disse: "Você é interessante, Guts. Eu quero você comigo." Recusei. Desafiei-o para outra luta. Mas ele aceitou com um sorriso calmo, como se já soubesse o resultado. E assim, lutamos novamente. O som das espadas cortava o ar. Ele bloqueava cada golpe, cada ataque, com facilidade. Era como lutar contra o próprio destino. Até que ele me derrubou, imobilizou-me. E com o rosto coberto de sangue, disse com voz firme: "Agora, você é meu." Aquelas palavras me atravessaram mais fundo do que qualquer lâmina. Desde então passei a ser parte do bando do Falcão. Mas nunca me senti pertencente àquilo. Casca me odiava. Corcus me desprezava. E Griffith apenas me observava, como se estivesse me estudando. Nas batalhas seguintes ele me deu um papel solitário. A retaguarda. Enquanto os outros avançavam, eu ficaria para trás, segurando os inimigos, e foi exatamente isso que fiz. Matei, defendi, sangrei. O som das flechas passando rente ao ouvido. O cheiro da terra misturado com pólvora. A dor queimando o corpo. Mas continuei até o fim.
Quando tudo parecia perdido, ele apareceu outra vez. Griffith, montado, coberto de sangue e glória, estendeu a mão e dessa vez eu aceitei. Lutamos lado a lado. Ele liderava, eu executava. E, pela primeira vez, senti que não estava sozinho. Após a vitória, o bando comemorou. Risos, cerveja, canções. Mas eu fiquei em silêncio observando de longe. Não sabia lidar com alegria, só entendia o som das batalhas. Um garoto chamado Rickert veio até mim. Agradeceu por eu tê-lo salvado. Eu não soube o que dizer. Aquela simples gratidão me desarmou mais do que qualquer espada. Dias depois, encontrei Griffith novamente. Ele se banhava em um poço, como se a sujeira do mundo nunca o alcançasse. Falamos. Ele me mostrou um amuleto, Beilit, um artefato com olhos que pareciam vivos. Quem o possui, ele disse, tem o destino de dominar o mundo em troca de seu próprio corpo. Naquele momento, senti algo. Não medo, mas um pressentimento. Como se aquele homem estivesse destinado a algo muito maior, muito mais sombrio. Griffith falou com convicção. Lute ao meu lado, Guts. Você pertence a mim. Eu sou o único que decidirá o local da sua morte. Aquelas palavras ecoam até hoje. Elas foram o início do fim. Mais tarde, sozinho, olhei o horizonte. O mar refletia a luz fria do entardecer e me perguntei: o que realmente significava viver? 4 anos de batalhas e tudo o que eu tinha eram cicatrizes. Eu era uma arma, mas agora, preso à ambição de outro homem, comecei a perceber que talvez fosse apenas uma peça em algo muito maior. Casca me observava à distância. Seus olhos misturavam ódio e algo mais. Talvez piedade? Mas naquele momento eu não queria piedade. Só silêncio. Rickert entrou e sem querer me empurrou no mar. A água fria me fez despertar. E enquanto emergia, ouvi as risadas deles. Por um instante, eu ri também. Não era felicidade. Era apenas leveza. Algo que eu já não sentia há muito tempo. Mas essa sensação duraria pouco. Porque a guerra nunca dorme. E para homens como eu, a paz é apenas o intervalo entre 2 batalhas. Eu sou Guts, o espadachim amaldiçoado. E esta é apenas mais uma cicatriz na minha história. Eu, Guts, acreditava ser dono do próprio destino. Mas aos poucos descobri que minhas escolhas eram movidas por uma força maior. A vontade de Griffith. Essa relação sombria reflete algo muito mais profundo. A doutrina da providência divina. A verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Mas há uma diferença. Griffith usava seu poder para dominar. Deus, porém, usa sua soberania para amar, cuidar e conduzir. Mesmo quando não entendemos o que ele faz, ele nunca perde o controle. Ele age segundo a sua vontade, e ninguém pode deter a sua mão. Daniel 4:35. Assim como Guts foi levado a seguir um caminho que não compreendia, nós também passamos por batalhas que não explicamos. Mas o crente não vive por fatalismo, vive por fé. A fé confia que mesmo nas sombras Deus ainda está escrevendo a história. E o que Ele determina sempre se cumpre com justiça e amor. Você pode não entender o que está vivendo agora, mas há um propósito em cada ferida, em cada silêncio, em cada batalha. A mão que guia o universo também guia os seus passos. Salmos 37:23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho.